Bom dia, galerinha! Para quem não me conhece, eu sou a Alexia e hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos abordados nessa disciplina. Lembrando que a primeira revisão já foi feita pelo Google Meets, então hoje a gente vai revisar o conteúdo das últimas 4 semanas, que foi Realismo e Naturalismo, Machado de Assis, Parnasianismo e Simbolismo. Vamos começar então com Realismo, que é uma das mais importantes escolas brasileiras. Quando que começou? Lá no final do século XIX. E qual era o contexto histórico da época? Segunda Revolução Industrial, a abolição da escravatura e república. E quais são as características do realismo? Então a gente tem que lembrar que o realismo é o oposto ao romantismo. Todas aquelas características que a gente viu, no período de romantismo, a gente vai ter que pensar tudo o oposto. Então no romantismo a gente tinha o quê? Subjetividade. Agora é objetividade. No romantismo a gente tinha aquela idealização, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. E aqui não, aqui eu vou mostrar a realidade como ela realmente é, com os defeitos, com marginalização. Então, assim, vai ser o retrato fiel da sociedade. E devido a isso, a gente tem um engajamento social muito grande, as pessoas vão estar politizadas para estarem à parte, das questões que estão acontecendo, que estão sendo abordadas na literatura. A gente vai ter teorias científicas que vão influenciar na literatura da época, a principal é o determinismo. E a gente vai ter também, a gente vai começar a ver, na verdade, a literatura como um objeto transformador. Então, até então, a literatura era vista como um meio para se retratar a realidade. E agora é diferente. Agora eu vou ver a literatura como assim, um objeto que eu retrato a realidade. Para quê? Para que eu consiga ver os defeitos e consiga mudar. Então, percebam, eu estou almejando mudança, eu almejo uma melhora na condição social. O principal autor realista brasileiro é nada mais nada menos do que Machado de Assis. Então vamos lembrar da aula quais eram as principais obras dele, duas principais. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o início do realismo, e uma outra, por exemplo, Dom Casmurro. Então vamos ler um trechinho aqui de Memórias Póstumas para a gente tentar perceber as características realistas nesse trecho. Aos vermes que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então percebam esse caráter realista, ele está falando de verme que roeu o cadáver dele. Então, gente, eu estou realmente retratando a realidade como ela é. Percebam que não tem nada de romântico aqui, eu não estou idealizando nada. Eu estou realmente retratando uma realidade. A próxima escola literária é o parnasianismo, que aconteceu também lá no final do século XIX. E quais eram as principais características dessa escola literária? Primeiro, objetivismo. Então eram textos objetivos, não tinha aquela subjetividade do romantismo. Outra coisa, textos com caráter mais impessoal. E quando você lê parnasianismo, você tem que lembrar, gente, de arte pela arte. Ou seja, eu estou fazendo arte puramente para ser uma coisa de se expressar, de ser cultuada. Então eu vou cultuar muito a forma, eu vou pensar em palavras bonitas para escrever o meu poema. Na literatura a gente chama isso de preciosismo vocabular. Então é aquele vocabulário erudito, quando você pensa em palavras bonitas para se colocar no texto. Então eu vou ter um culto à forma, mas não necessariamente vou pensar no conteúdo. Tem até um textinho que a gente vai ler aqui que ele vai falar sobre um vaso. Gente, que conteúdo tem um vaso? Nenhum. Ele vai falar que o vaso estava em tal lugar. Gente, o conteúdo é muito raso. O que eles realmente prezam é pela forma, pela métrica, como o texto vai ser escrito. O principal autor da época é Olavo Bilac, que inclusive escreveu a letra do Hino à Bandeira. Então vamos ler aqui um texto parnasianista, chama Vaso Chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente, uma vez, de um perfumado computador, sobre o mármore luzídio, entre o leque e o começo de um bordado. Então, gente, qual que é o conteúdo desse texto? Tá falando de um vaso, que era de um contador, que está em cima de um mármore. O conteúdo, gente, não é interessante. Realmente percebam as palavras que ele usa, a métrica do texto. Então, isso é o foco do parnasianismo, a arte pela arte. Então, agora vamos falar do simbolismo. Quando a gente vê simbolismo, a gente tem que lembrar de antiparnasianismo. Então, aquelas características vistas no parnasianismo, a gente tem que inverter. Ele vai trazer a subjetividade lá do romantismo, aquela escola literária que veio antes do realismo. E quais eram as outras características, do simbolismo? A gente também vai ter musicalidade, então os versos vão ser versos musicais. Quando a gente for lendo o texto simbolista, a gente vai perceber que tem uma certa rima, tem um certo ritmo de leitura. O simbolismo também vai fazer uso de muitas figuras de linguagem.
A principal dela é sinestesia. Vamos lembrar lá da primeira aula? Que é aquela fusão dos sentidos. A gente também vai usar muito a literação, a assonância, a gente vai trazer um misticismo, vão ser poemas sensuais, e o principal autor dessa época é Cruz e Souza. Então vamos analisar aqui um trechinho de um poema simbolista para a gente conseguir ver as características na prática. Por sobre os pantanais, os vales orvalhados, as montanhas, os bosques, as nuvens, os mares, para o além do igno sol e do éter que há nos ares. Então percebam a musicalidade, ele preza pela rima. Essa é a característica do simbolismo. Então, gente, agora eu quero que vocês pausem o vídeo e pensem qual dessas escolas literárias vocês menos lembravam das características. Putz, eu não me lembrava muito do realismo. Volta lá na aula de realismo e tenta ver de novo, ou então procura outro material. Quando a gente vê o mesmo conteúdo de várias formas, a gente acaba assimilando melhor. Espero que a aula tenha ajudado. Revisem todos os conteúdos, então esse foi um vídeo mais curtinho, não vai ter resolução de exercícios. Usem esse tempo que seria de resolução de exercícios para resolver os exercícios dessas escolas literárias que a gente deu uma revisada. E qualquer dúvida, podem mandar aqui pra gente.